Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. É mais uma vez uma grande alegria poder estar na sua casa e poder também compartilhar da sua palavra. Nessa manhã, nós gostaríamos de compartilhar o texto do Salmo 93. Você abra a sua Bíblia no Salmo 93. Um salmo breve, mas que vai nos ensinar bastante coisa nessa manhã, assim eu espero. Vamos fazer a leitura e logo em seguida você continua com a sua Bíblia aberta, vai caminhar junto comigo nesses 5 versículos. Diz o texto: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos mais uma vez orar nessa manhã, para que o Senhor nos conduza durante toda a exposição da sua palavra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este domingo pela manhã, que o Senhor nos traz até a tua casa, podendo não somente trazer a nossa adoração, o nosso agradecimento por mais uma semana que se inicia, mas também, Senhor, com o coração aberto para escutar a tua voz. E assim nós te pedimos que nesse momento ela se faça ouvir através da exposição das Escrituras. E o teu Santo Espírito nos oriente a saber quais são as lições e quais são os ensinamentos que essa porção das Escrituras tem para as nossas vidas, não somente para agora, mas durante toda a nossa existência. Assim, Senhor, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Certamente, se você está aí com a sua versão revista e atualizada, a Sociedade Bíblica do Brasil sempre coloca um título no Salmo, mas esse Salmo não tem título. Ele nem tem título, nem tem autor. E a gente pode ver isso de várias formas, mas eu procuro ver o seguinte: certas palavras que são colocadas, certas histórias que são contadas, elas são tão grandes e são tão importantes que pouco importa quem as escreveu ou qual o título que poderia ser dado a elas. O conteúdo é muito mais importante, muito mais essencial para que a gente possa chegar de fato àquilo que vai alimentar o nosso coração. E quando nós olhamos para esse salmo que é breve, que não tem título nem tem autoria, mas o tema dele fica claro na primeira linha: o Senhor reina. E isso diz muita coisa. Se a gente for olhar somente para essa frase, a gente pode fazer um sermão só em cima dela. Obviamente eu não vou fazer isso, tem muito mais coisa para ser comentado, mas simplesmente sabermos que o Senhor reina diz muito para a gente. A gente sabe que nesse mundo tão imenso, só aqui no Brasil mais de 200 milhões de pessoas, para milhões dessas, saber que o Senhor reina não faz a mínima diferença. Mas para quem realmente foi atingido pela sua palavra, para quem foi alvo da graça, para quem é alvo da misericórdia de Deus todos os dias, isso faz toda a diferença. Esse salmo é um poema, é uma ode ao poder e à majestade de Deus. Quando a gente olha, o Senhor reina. Quem reina é porque tem poder. E quem reina tem majestade. E ao ser escrito esse salmo, é provável que o povo estivesse sendo pressionado pelos seus inimigos.
Interessante como a gente vem falando a respeito de alguns salmos e sempre essa ideia está presente. Do povo sendo pressionado por inimigos, de o povo sendo pressionado pelo seu próprio pecado. Porque quando a gente pensa em inimigos, pensa logo que é um povo estranho. Sim, isso aconteceu. Muitos povos iam contrariamente ao povo de Deus. Mas o nosso pior inimigo está aqui dentro. Então, o primeiro e mais perigoso está dentro de nós. E se além disso ainda temos questões externas, a coisa fica bem pior. E aí é necessário que a gente lembre algo: o Senhor reina. Eu sou limitado, eu não sei como sair de determinadas situações em que o inimigo pressiona, em que o meu pecado me pressiona, em que outras questões me pressionam, mas eu sei de uma coisa: o Senhor reina. E isso me traz segurança, isso me traz confiança para que eu nem me lembre desses inimigos, mas que eu caminhe com a cabeça erguida, pensando lá na frente as coisas vão se consertar. De fato, os caminhos vão ser aplainados, porque o Senhor continua reinando. E esse povo aqui estava tão pressionado pelos seus inimigos que a esperança só voltou ao seu coração quando ele foi lembrado: olha, o Senhor reina. Isso fez com que a esperança voltasse para eles. E que a meditação desse salmo hoje nos traga esperança, quando a gente vai ser lembrado hoje de manhã que o Senhor continua sendo rei. Parece uma coisa para a gente tão óbvia, mas nem sempre é. Mesmo os filhos de Deus, de vez em quando passa pela sua cabeça algum pensamento de que está tudo se acabando, está tudo fora do controle. Mas hoje de manhã lembre que o Senhor reina. E o que é que essa frase transmite para a gente? Essa parte A do versículo 1, o Senhor reina. Primeira coisa que vai nos lembrar é que o governo do Senhor, que é o que, por meio do qual a ordem criada tem ficado segura e se mantendo assim por todas as eras, esse governo é desde a eternidade. Então, quando você olha para Gênesis 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente tem uma dificuldade muito grande com determinado equipamento, com determinada tecnologia, a gente geralmente tem aquele pensamento: só quem sabe mexer com isso é quem criou. Só quem sabe mexer com isso é quem inventou essa história. Só quem sabe organizar todas as coisas na face da terra é quem criou esse universo. A gente pode ter todas as ideias, todos os planos dos mais mirabolantes possíveis, mas a gente não consegue estabelecer a ordem nesse universo. É por isso que passa governante, sai governante, passa território, vai território, reinos são abalados, os povos são dispersos e nada consegue chegar à ordem correta das coisas se não se dobrar diante de Deus. A gente percebe que durante todas as épocas as pessoas colocaram confiança em reis, alguns deles tementes a Deus, alguns não, mas no final das contas a gente só consegue viver retamente e a gente só consegue viver em paz quando a nossa vida está nas mãos daquele que criou todas as coisas. Então, o governo do Senhor é desde a eternidade. Ele não é só criador de todas as coisas, mas Ele é o fiel sustentador de todas as coisas. Há muitos e muitos anos, iniciou-se uma discussão acerca da ideia de que Deus criou todas as coisas, mas Ele se afastou dessas coisas. E muitos continuam acreditando que Deus criou tudo, até aí tudo bem, mas que Ele se afasta da sua criação e deixa que o homem seja o seu próprio historiador, que o homem seja o co-criador ou co-escritor do seu próprio destino. E aí eu já falei em outra pregação que todo ano a gente escuta as pessoas dizendo que o ano que se inicia são 365 novas oportunidades de escrever o seu destino. Não. O seu destino está escrito. Na realidade, a sua vida está escrita. O mundo inteiro se move diante daquilo que já foi determinado por Deus. Não existe um plano B, não existe uma segunda opção, não existe uma surpresa que vá pegar Deus
desprevenido. Então, quando a gente olha para a frase "o Senhor reina", não somente a gente lembra que Ele é criador de todas as coisas, mas que Ele sustenta todas as coisas. Se Ele tivesse criado e tivesse saído de cena, como seria hoje? Imagine que no meio de uma pandemia como essa, que a gente nem aguenta mais esse nome nos nossos ouvidos todo dia, batendo. Imagine que Deus não existisse ou que Deus não estivesse mais atuando, interferindo na história, não somente do seu povo, mas na história do universo. Como as coisas estariam? A gente olha para números que são cada dia mais absurdos. Parece que as pessoas esquecem que já são quase 900 mil recuperados no Brasil, porque o número de 70 mil mortos é muito mais forte. Eu sei que se tivesse um morto já seria muito forte. A gente não quer perder ninguém, ainda mais quando isso chega na nossa casa. Mas o que eu quero que a gente hoje entenda é que quando a gente lembra que o Senhor reina, a gente passa a olhar para o número de pessoas recuperadas e perceber, Ele continua agindo. Muitas pessoas vão perder ainda a sua vida. E a gente ora para que o Senhor continue tendo misericórdia, para que esse número seja diminuído a cada dia. Mas uma grande quantidade tem se recuperado. E nós que aqui estamos, nem fomos atingidos. Por quê? Porque a gente é melhor do que os outros? Não. Por quê? Porque a gente tem uma imunidade mais alta do que os outros? Não. Em primeira e única instância, porque o Senhor reina. E nós que o servimos, somos dependentes da sua misericórdia. E ao lembrar que Ele reina, a gente sabe que Ele sustenta a sua igreja, o seu povo, com fidelidade. Mas também quando a gente olha, Ele reina. Ele é o grande soberano monarca. O que eu acho muito fantástico da palavra de Deus é que a gente vê o mundo inteiro brigando para ser democrático. Imagina que Deus fosse democrático, nesse sentido que a gente tanto discute. Ele olharia para mim e diria: Jorge, o que é que você quer hoje? Eu ia dizer com todas as minhas necessidades e todos os meus anseios, e Ele talvez ficaria tentado a me dar tudo que eu queria. Por quê? Porque seria uma gestão democrática da minha vida. Graças a Deus que não existe gestão democrática da minha vida, e nem da sua. Ainda bem que nesse caso, o poder absoluto está na mão dele. Porque muitas das coisas que a gente espera e que a gente quer, não são para o nosso bem. A gente nem percebe isso. Porque a gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa e sempre com boas intenções. Mas nem sempre o final é bom. A gente sabe disso, a própria palavra mostra isso. Que tem caminho que para o homem parece que é maravilhoso, mas no final vai levar para a morte. Que bom que Ele é soberano monarca, que bom que Ele governa todas as coisas, que bom que Ele decide todas as coisas, porque aquele que sabe de tudo, decide muito melhor do que aqueles que não sabem de nada. Que bom que Ele sabe todas as coisas a meu respeito e ao seu respeito, por quê? Porque a gente bate cabeça dia após dia, sem conseguir resolver as preocupações do amanhã, quanto mais o destino eterno das nossas vidas. Ele não é um espectador inativo das coisas aqui embaixo. Não é alguém que criou todas as coisas, se colocou nos céus e ficou olhando assim: nossa, eles estão sofrendo, eles estão passando por momentos difíceis, o que é que eu posso fazer? Nada. Não, Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele continua reinando. Ele não assiste a vida passar. Ele determinou e Ele conduz toda a história. Ele sabiamente, com justiça e com poder, administra todas as coisas. E aí, pensando na nossa limitação humana, se a gente administrar qualquer coisa, tem gente que não tem um mínimo tino administrativo, para nada. Então imagine que se nós, às vezes, nos lançamos para administrar alguma coisa, e não conseguimos,
que dirá a vida de todo o universo. Tem que estar nas mãos dele mesmo, porque ele não somente é criador, mas ele também é sustentador. E não somente sustentador, mas ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas além disso, o salmista vai descrever o nosso rei quanto à sua posição. Então, a posição de Deus enquanto rei. Ele vai falar, ele vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. Quando ele diz, ele se vestiu de majestade, ele está querendo dizer que o nosso rei é um rei glorioso. Interessante que talvez aquelas pessoas que estavam em Belém, quando aquele casal ia no jumentinho, com Maria prestes a dar à luz, olhavam para aquele menino que ia nascendo em meio a um estábulo, colocado numa manjedoura, vindo pela vontade do Pai, sendo ele e o Pai um. Será que eles perceberiam que existia naquele menino tamanha majestade, tamanha glória? Talvez não. Muitos ainda hoje não creem que Cristo é o Messias, porque ele não veio da maneira gloriosa que as pessoas achavam que viria. Mas quando a gente olha para toda essa história do universo, a gente percebe quão glorioso é o nosso Rei. Não porque ele veio com vestes reais, humanamente falando, mas porque ele se vestiu de majestade. Ou seja, ele na essência é majestoso, na essência ele é glorioso, e as suas atitudes, as suas obras são gloriosas. Ele não precisa de um manto real, ele não precisa de um cetro real, ele não precisa de uma coroa real. Ele em si é majestoso. E é um rei potente, diz, de poder ele vestiu-se. Ele é um rei guerreiro, ele armou-se de poder. Os inimigos estavam pressionando o povo de Deus, e ele afivelou a espada sobre a sua armadura, para a ofensiva contra esses inimigos, para a defesa do seu reino. Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas que acontecem na nossa vida e diz, é o diabo atacando contra a minha vida. São as pessoas que são levadas pelo diabo a atacar contra a minha vida. São os fatores externos atacando contra a minha vida. Mas você já pensou em quem defende a sua vida? Não existe nenhum opositor que seja maior do que Deus. Não existe qualquer perseguição que seja maior do que Deus. E ele é um rei guerreiro. É um rei que se prepara para defender o seu reino. De fato, nós podemos ter inúmeras situações de pressão, mas aquele que reina nos defende. Aquele que reina nos guarda. Aquele que reina não nos deixará perecer, porque ele tem um propósito muito maior nas nossas vidas. E quanto ao seu reino, o versículo ainda diz, o mundo está firme e não se abalará. E o versículo 2 diz, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Qual a extensão do reino de Deus? É um reino universal. Ele diz, o mundo está firme. Então, Deus reina sobre todas as coisas. Mas será que Deus reina mesmo em nações que não acreditam no seu nome? Será que Deus reina numa nação islâmica? Será que Deus reina numa nação hinduísta? Será que Deus reina numa nação budista? Ele reina sobre qualquer pedaço dessa terra. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Mesmo aqueles que não se dobram diante dele, ele continua sendo rei de todo esse universo. Por mais que durante muito tempo da nossa vida a gente tenha insistido em caminhos que não correspondiam com o caminho do Senhor, ele continuava reinando sobre a nossa vida. E chegou um momento que não deu mais para segurar, não deu mais para a gente continuar resistindo, porque a graça dele foi muito maior. Por quê? Porque ele reina. Ele não está pedindo permissão
batendo na porta do seu coração e dizendo assim: eu posso entrar? Não é assim que a coisa funciona. A conversão é uma quebra, é uma ruptura de uma vez por todas. Não tem uma coisa de dizer assim: olha, eu estou aqui pronto para entrar, é só você abrir a porta. E aí ele vai esperar a boa vontade do seu coração de dizer: oh, eu acho que hoje eu quero ser crente, né? Chega um momento que eu não tenho mais o que aproveitar da vida e eu quero ser crente agora. Não. E ainda bem que é assim, porque senão nunca chegaria esse momento. A gente ficaria levando até o último dia da vida, querendo aproveitar o que realmente não se aproveita. Mas ainda bem que por ser rei, ele simplesmente decretou a nossa salvação. Chega um momento que ele quebra com todos os nossos conceitos errados, humanos, e coloca na nossa mente a sua mente, e nos faz pensar no que é eterno e não no que é passageiro. E nos faz pensar no que é verdadeiro e não no que é mentiroso. Então a extensão do reino de Deus é universal, é o mundo inteiro. Mas como esse reino está estabelecido? Ele diz: e o mundo está firme e não se abalará. Então o reino de Deus é fixo, é firme e é estável. De vez em quando eu procuro olhar, em boa parte dos sites, como é que está a situação de dólar e euro. Porque tem muita coisa que a gente acaba comprando e que o preço varia por conta desse dólar e desse euro. E é impressionante como às vezes uma pequena notícia no começo da manhã faz a bolsa cair vertiginosamente e as outras moedas subirem desesperadamente. Não existe estabilidade. E a gente se pega fazendo, por exemplo, uma feira que a gente fazia por R$200, a gente não faz mais. Produtos que a gente comprava até mês passado, sem problema algum, agora a gente já tem que completar o dinheiro. Não existe estabilidade. Mas na nossa vida, existe estabilidade? Sim. Na nossa vida existe. Podemos não ter estabilidade nas finanças, podemos não ter estabilidade na economia de um país, mas a nossa vida em si, o nosso interior continua estável. Pode tudo acontecer, mas eu sei que o Senhor reina. Então a minha vida continua estável. Mas e se o coronavírus chegar na tua casa? O Senhor reina e é soberano. Se Ele permitiu, algum propósito Ele tem. Talvez o propósito seja que você seja curado e testemunhe do poder de Deus. Sim. E se eu vier a falecer? Qual o propósito disso? A gente nunca pensa. Não, mas eu sou crente, eu vou me curar. E se não? O Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua sendo rei. Ele não deixou de ser Deus porque eu faleci de um coronavírus. Porque uma pessoa da minha família faleceu do coronavírus. A questão é que a gente só quer receber o bem. Mas esquece que Deus é Deus em todas as situações. E se eu morrer do coronavírus, o que vai acontecer? Eu estarei com Ele. Como a nossa irmã Janeide falou semana passada, para você ter a vida eterna, que é a maior promessa que Ele nos fez, você tem que morrer do coronavírus ou de outra coisa. Mas entenda que mesmo que algo tão danoso que está acontecendo no mundo inteiro venha bater na sua porta, Deus não é rei? Deus não é soberano? A sua vida não está nas mãos dEle? Se o pior, humanamente falando, acontecer, você já está salvo. Você terá uma eternidade com Ele. As dores de 14, 20, 30 dias não vão ser nada quando você tiver o prazer de passar a eternidade com Ele. Isso é muito mais precioso. Por quanto tempo o reino de Deus está estabelecido? Ele é um reino eterno. Adam Clarke disse a seguinte frase: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. E às vezes a gente talvez não perceba o que é eternidade,
o que representa Deus ser um ser eterno. O que representa ele é desde a eternidade. Às vezes a gente quer dizer, ele existe desde a eternidade. Ele não existe, ele é. Ele não foi criado. Então, ele é desde a eternidade. Quer dizer que, primeiro, ele não foi criado por outro ser. Segundo, ele não tem início. Terceiro, ele não tem fim. A gente tem uma data de nascimento, a gente vai ter uma data de óbito. Às vezes, passa pela nossa cabeça alguém, os mais antigos sempre utilizam essa palavra, alguém morreu de desastre. Um acidente automobilístico, alguma coisa do tipo. Então, a pessoa diz, a vida dele foi abreviada. Não, chegou no dia, né? Mas a gente acha que um acidente abreviou a vida de alguém. Não existe para Deus essa questão temporal. Ele é um ser atemporal. Ele é eterno. A própria palavra nos mostra que para ele 1000 dias são como 1000 anos são como um dia. E um dia como 1000 anos. Ou seja, para ele não existe essa questão cronológica que a gente se preocupa tanto. Não existe. Ele é eterno. Ele não lida com as coisas como se tudo fosse acabar amanhã, como a gente às vezes faz. Porque ele tem controle sobre todas as coisas. No versículo 2, como eu já li, diz, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Como um ser que não foi criado, Deus não tem começo, ele sempre existiu e ele sempre estará no controle. Não vai existir um momento que Deus vai perder o controle, vai perder o rumo das coisas. Não vai. Pode vir 20 coronavírus, Deus não perde o controle das coisas. Porque, primeiro, elas foram criadas por Ele. Segundo, elas são sustentadas por Ele. Elas são ordenadas por Ele. E Moisés, no Salmo 90, no versículo 2, reconhece: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de acontecer tudo, antes de eu nascer, antes de você nascer, antes do mundo ser mundo, antes das águas serem divididas da terra seca, antes das flores surgirem, antes dos animais habitarem os campos, Deus já é Deus. Versículo 3, ele diz, as águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Quando a gente olha para a figura das águas, normalmente é uma figura que vai levar a gente para o pensamento do caos e do mal. Em várias passagens bíblicas, as águas tumultuam e espumejam. O bramido das águas, ou seja, o grito das águas, a forte voz das águas. E esse símbolo antigo das forças do caos e do mal, nesse ponto aqui, pode simbolizar os impérios políticos construídos ao redor deles. Quem é que poderia fazer algum mal a esse povo de Deus, que estava sendo pressionado pelos seus inimigos? Que povos poderiam se levantar contra o povo de Deus? Especificamente nessa passagem do Salmo 93. O Egito é um deles. A gente vai ver em Jeremias 46, versículos 7 e 8, como o Egito é descrito se levantando contra a nação de Israel. Ele diz o seguinte: quem é grande que se levanta como o Nilo, como o rio de águas agitadas? Ele diz, eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Então o que ele está querendo dizer? Ele compara o Egito com o seu maior rio. E diz que a força do império egípcio e do exército egípcio vai ser tamanha que vai cobrir a terra, destruir as cidades e os seus habitantes. Ou seja, a força bélica do Egito será superior à força de Israel e ele será destruído. Isso é o que eles achavam. Mas Israel tem um Deus que reina.
Mas também outra nação que poderia subir contra Israel seria a Síria. Isaías 8, versículos 7 e 8 também. Ele diz: o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. E a gente sabe por vários outros relatos o quanto o Egito e a Síria realmente contenderam contra Israel. Mas aí vem uma questão: o povo de Israel finalmente foi derrotado? Não. O povo de Deus hoje finalmente foi derrotado? Não. As nações se levantam contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Hoje nós temos inúmeras questões contra o povo de Deus. Não somente nação contra nação, mas hoje a coisa se torna cada dia mais específica e individual. Talvez a gente chegue num ponto, e não está muito distante não, de que a gente não vai poder ser evangélico demais, que a gente não vai poder dizer que as coisas estão bem, graças a Deus, porque essa expressão é muito proselitista. Talvez no nosso país a gente não possa mais olhar para uma pessoa e dizer: Deus te abençoe, porque isso é mostrar a fé e pessoas se ofendem com isso. Mas, independente dessas coisas, independente das forças que se levantam, a gente não pode temer e não pode se acovardar, porque aquele que nos criou, aquele que nos salvou, continua reinando, e nós devemos obediência somente a Ele. Quando ele diz: as águas levantam seu bramido, o poder da desordem, todas as coisas que tentam desvirtuar a ordem que Deus estabeleceu, até isso está sujeito ao Senhor. Na verdade, até a desordem louva a Deus. Charles Spurgeon coloca da seguinte maneira acerca da voz das enchentes: a voz da natureza é a voz de Deus. Às vezes a gente enxerga determinadas questões e diz assim: é a natureza gritando contra os desmandos do homem. Então, quando a gente vê, por exemplo, um tsunami da vida, a gente diz assim: a natureza gritando contra o homem que está destruindo tudo. Então, as águas cobrem as construções dos homens que vão avançando contra elas. Mas a voz da natureza é a voz de Deus. Não é a natureza reclamando, não. A natureza foi criada por Deus. Quem controla a natureza é Deus. E quem controla as nossas vidas é Deus também. Então, quando a voz da natureza sobe, é a voz de Deus também dizendo: pare, se controle. Você está querendo ir além, mas quem reina sou eu. Então, muitas vezes a gente precisa passar por catástrofes para dizer: não sou eu que governo as coisas. Eu não tenho poder sobre isso. Eu até achava que controlava, mas se voltou contra mim. Quem é que pode parar tudo isso? Somente aquele que criou e que é soberano sobre elas. É uma voz vinda de Deus e é uma voz para Deus. Tem um pequeno poema que foi feito a respeito disso. Deus tem uma voz que para sempre é ouvida. A voz de Deus para sempre é ouvida. No troar do trovão, no chiro do pássaro, vem na torrente, rápida e forte, no murmúrio borbulhante da pequena correnteza, nas ondas do oceano, nos sulcos lavrados, na montanha de granito, no átomo de areia. Volte-se para onde for, do céu à terra, onde é que olhais que não vedes a Deus? Para onde você olhar, para onde você virar o seu rosto, para onde você tentar perceber alguma coisa, se ali você não conseguir enxergar Deus, você está completamente perdido. Porque não tem para onde a gente olhe nos céus ou na terra que a gente não veja Deus.
Tudo foi criado por Ele, tudo revela a mão dEle. Versículo 4 diz: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. O trovão das águas caóticas não é nada em comparação com o trovão da palavra que o Senhor ordena. Olha o que é que diz o Salmo 104, versículo 7. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Isso nos revela o seguinte, esse versículo 4, quando ele diz: mais poderoso que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Deus é poderoso na criação. Quando a gente olha, Deus é poderoso na criação, o que é que isso representa? Com a sua palavra Ele estabeleceu tudo o que existe e Ele mantém todas as coisas igualmente pela sua palavra. Ele é poderoso na criação, mas também é poderoso na providência. Quando você abre Romanos 8, versículo 28, o que é que você enxerga ali? Sabemos que Deus age em todas as coisas, boas ou más, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A sua providência, então, é boa, é precisa e é maravilhosa. Deus nem tarda, nem falha. Ele é providente e poderoso nessa providência. E Ele é poderosíssimo na redenção. Quando a gente olha para o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, a gente não pode enxergar outra coisa a não ser o poder de Deus na redenção do seu povo. Porque vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Esse é o poder de Deus na redenção. Quem poderia nos livrar de tamanha perdição, senão o Senhor, poderosíssimo, em redimir o seu povo escolhido? Qualquer um de nós poderia tentar, mas nunca conseguiria provar que era bom o suficiente para entrar nos céus. Qualquer um de nós poderia tentar juntar alguma obra nas mãos para entregar a Deus. Tudo isso seria insuficiente. Até porque a gente sabe o que representam as nossas melhores obras de justiça. Se não fosse por Ele, não haveria salvação. E o versículo 5 diz: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Os mandamentos permanecem firmes e fiéis. Tudo o que Ele estabeleceu na sua palavra continua valendo. Não existe essa história de que, é uma questão cultural, é uma questão do tempo deles. No tempo de Moisés era assim, no tempo de Paulo era assim, mas hoje as coisas mudaram, se modernizaram. Esse mandamento aqui é para aquele tempo, mas hoje é diferente. Não, os mandamentos do Senhor permanecem firmes e fiéis. O que Ele diz permanece do mesmo jeito. A sua palavra não passa. O que era certo 2000 anos atrás é certo hoje. E o que era errado 2000 anos atrás é errado hoje do mesmo jeito. Deus não tem duas conversas. Deus não muda ao sabor do tempo. Ele é soberano, firme e fiel em todos os seus desígnios. E as suas diretrizes são estáveis e devem ser respeitadas. A fidelidade caracteriza a palavra de Deus. Tudo que você lê aqui é verdadeiro. De vez em quando aparece um estudioso por aí na internet, na televisão, dizendo: mas a Bíblia contém erros. Mas tem um erro de tradução. Mas tem isso, tem aquilo outro. Deus não permite que a sua palavra santa
e verdadeira tenha erros. Ela chegou até as nossas mãos e hoje está disponível em diversas versões, traduzida em inúmeras línguas, mas a essência está preservada. Eu posso ler aqui na NVI, você pode ler na revista atualizada, numa linguagem de hoje, tanto faz. A essência da mensagem continua sendo a mesma. Nada se perdeu, nada foi desvirtuado, porque aquele que criou todas as coisas não permite que elas sejam desvirtuadas. A sua palavra é fiel. E o que caracteriza a casa de Deus? A santidade. A gente olha essa última frase: a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. A santidade caracteriza a casa típica de Deus, o templo. Falando aqui do Antigo Testamento. No santuário de Deus é necessário nos comportarmos com santidade. A sua casa espiritual maior, a igreja, toda a igreja espalhada pela face da terra, através da qual o nome do Senhor é invocado, precisa viver em santidade. A igreja não precisa ser grande, a igreja não precisa ser bonita do ponto de vista arquitetônico, a igreja não precisa ser a mais tecnológica, a igreja precisa ser santa. Uma igreja, para funcionar, a gente sabe que humanamente falando, até alvará ela tem que ter, mas para que ela funcione do ponto de vista espiritual, ela tem que ser santa. Para que ela seja abençoada, ela tem que ser santa. Para que ela seja próspera, ela tem que ser santa. Para que ela seja vista pelos demais como um ponto diferente num universo tão igual e tão pecador, ela tem que ser santa. Para que ela faça diferença na sociedade onde ela está inserida, ela tem que ser santa. Para que ela suba triunfante depois de tanto tempo militante, ela tem que ser santa. E a sua casa espiritual menor, o crente, todo indivíduo alcançado pela graça, lavado e remido pelo sangue inocente do Cordeiro de Deus, deve manifestar santidade na sua vida. A gente partiu do geral até chegar no mais específico. A santidade é o ornamento perpétuo da casa do Senhor. Seja essa casa, o templo, a igreja, o crente e a sua casa eterna, que é o céu. A gente precisa da santidade, porque a gente vai receber o céu como herança. Mas a palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós queremos habitar o lar celestial, nós ansiamos por isso e temos certeza da nossa salvação, e a gente sabe que cada dia é menos um para aquele dia glorioso. Mas quem é que vai entrar? Quem é que vai chegar lá? Aquele que foi comprado na cruz do Calvário por Cristo e por isso, por conta disso, desse sacrifício, viveu santa e retamente nesse mundo. Algo que tem sido cada dia mais difícil. Eu encerro com duas pequenas aplicações à meditação dessa manhã. Primeira delas, dificilmente pode haver uma verdade mais confortadora para o povo de Deus do que a verdade de que Ele é soberano absoluto, que governa o seu reino infalivelmente para cumprir os seus propósitos de glorificar o seu nome e fazer bem ao seu povo. Dificilmente vai haver algo que nos traga mais conforto e mais esperança, saber que o Senhor reina. E que essa frase vai fazer muita diferença na vida da gente. Segunda delas, somente o Senhor Deus é rei, somente Ele governa o mundo todo em poder, justiça e sabedoria. O Deus Trino reina por meio do mediador Jesus Cristo. Como monarca absoluto, Deus dirige tudo por intermédio do seu Filho para alcançar os seus objetivos pré-determinados. A gente é pego de surpresa todo dia, por muitas coisas. Deus não. A gente se entristece com muita coisa, porque a gente não tem controle sobre elas.
Deus se entristece, mas Ele tem controle sobre essas coisas. A gente se decepciona muito com pessoas, com questões, com instituições, e a gente esquece de olhar para aquele que continua reinando. Por isso, mesmo nos momentos em que você se decepcione na sua cabeça com a igreja, lembre, a igreja está guardada pelas mãos de Deus, é conduzida pelas mãos de Deus, e Ele não decepciona. Então você não se decepciona com a igreja. Quando você olha para aquele que reina, quando você olha para aquele que guarda a igreja, que conduz a igreja, e a igreja deve se conduzir de fato pela palavra, pela ordem, pelo mandamento daquele que é absolutamente soberano sobre tudo e sobre todos, de forma que a gente consiga viver harmonicamente e que a gente promova a glória de Deus, e que promovendo a glória de Deus, Ele faça em nós a promoção também de uma alegria infinita. Sabendo que a gente hoje vai voltar a ter um momento tão especial, e mesmo antes de saber que a gente voltaria hoje a ter a Santa Ceia, eu não poderia trazer outro vislumbre nessa manhã que não fosse o poder e a majestade de Deus. A gente passou 4 meses esperando por esse momento. A gente passou 4 meses pensando como seria o retorno, pensando como seria o momento de estar novamente juntos, sentados à mesa do Rei. E o Rei, que continua reinando, nos convida hoje a sentar-se junto com Ele e a desfrutar da comunhão com aquele que é sobre tudo e sobre todos. É um enorme privilégio, é uma enorme graça de Deus sobre as nossas vidas. Então que a gente aproveite e que a gente dedique ao Senhor esses momentos com a nossa mais profunda adoração. Que a gente seja muito grato ao Senhor por esse retorno, que a gente faça o melhor dos nossos dias para agradar aquele que reina eternamente.